Eu sou dermatologista aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu já falei de alguma maneira em lives anteriores. Hoje eu vou falar sobre o dano solar. E até o final dessa live eu queria que vocês entendessem o que a gente pode fazer para melhorar a pele depois que já aconteceu o dano solar, tá bom? Em lives anteriores eu falei sobre proteção solar, falei sobre uma série de temas, mas hoje eu vou focar nessa questão da pessoa entender o que está acontecendo. É muito comum lá no consultório eu atender situações que a pessoa pergunta: ué, mas o que aconteceu com a minha pele? Por que eu estou com a pele assim tão fininha, tão cheia de manchas? Puxa, isso foi de repente? Na realidade, esses problemas não foram de repente. Começaram já na infância. Por que aconteceu na infância? Porque à medida que a gente vai pegando sol na infância, a gente vai acumulando uma carga de sol ao longo da vida. A pele da criança é uma pele muito fininha e por isso é que os pediatras recomendam que a gente dê banho de sol na criança, né? A gente, tipo 15 minutos por dia, porque aquele pouco de sol, aqueles minutos são suficientes para estimular a fabricação da vitamina D. E embora algumas pessoas digam que existe uma certa polêmica do dermatologista dizer para pegar menos sol e que o sol é importante para a fabricação de vitamina D, é importante que a gente entenda que se a pele estiver danificada, ela não vai fabricar vitamina D suficiente. Então, o que a gente pode fazer para a gente saber se a gente está com a quantidade de vitamina C suficiente em função da exposição solar, da alimentação, etc. Dosando. Então, o que a Organização Mundial de Saúde e os guidelines, que são as regras, entre aspas, que são criadas em relação à vitamina D, que se deve suplementar crianças e idosos desde que a vitamina D esteja muito baixa. Então, e aí por que isso acontece? Primeiro, porque a vitamina D é uma vitamina que é fabricada na pele com a ação do sol. Mas acontece que a criança às vezes é muito pequenininha, não pega sol o suficiente, então fica com aquela deficiência de exposição solar. Porque a gente precisa então de 15 minutos por dia de banho de sol. Mas e no idoso? Porque ele vive, muitas vezes tem idosos que vivem mais confinados, tá? Que pegam menos sol. E depois uma coisa que não se fala, mas que eu considero muito importante. À medida que a pele vai pegando sol ao longo da vida, ela vai perdendo as suas qualidades. Então, a irradiação solar crônica, ela vai atuando no núcleo das células. Por quê? Porque a ultravioleta B e ultravioleta A são capazes de atravessar todas as camadas da pele. Atravessando todas as camadas da pele, eles fazem uma ação direta dentro do núcleo das células. Então, fazendo com que essas células elas não se multipliquem de maneira normal, tá? Além disso, o que acontece? Quando atravessa todas as camadas da pele, gradualmente as fibras colágenas e as fibras elásticas elas vão perdendo a elasticidade e elas vão virando, como parece, quando a gente olha no microscópio, parece uma geleia homogênea, como se você tivesse batido todas aquelas fibras no liquidificador e tivesse virado só um creme bem grosso. E então perde a sua capacidade de dar elasticidade à pele. Além disso, o que acontece? Além de fazer essa alteração do núcleo das células superficiais, todas elas, também faz essa destruição das fibras elásticas e colágenas. E outra coisa muito importante, a pele vai perdendo a sua capacidade de fabricar vitamina D e outras substâncias que a pele fabrica para sua defesa. E também no caso da vitamina D, ela vai servir de estímulo para os ossos, por exemplo, tá? Entre outras coisas, entre outras funções. E aí, além disso, o que vai acontecendo? A gente tem uma pele que tem uma determinada espessura, tá?
Se a gente observar uma pessoa que pegou sol a vida toda, observar a pele do bumbum, você vai ver que a pele ainda preserva a sua espessura. À medida que vai tomando sol, essa pele vai afinando e a gente tem, além de tudo, umas vilosidades que são uma espécie de âncora da parte mais profunda da epiderme, que fixa aquela camada superficial da epiderme na derme, que é o lugar onde tem as fibras elásticas, colágenas, as células, tá? Então essa pele vai ficando retificada, a parte inferior, e quando retifica, o que acontece? Cada vez que a pessoa leva uma esbarrada, aquela pele se desloca e arranca um pedaço, faz um hematoma grande, por exemplo, tá? Então isso já é numa fase em que a pessoa pegou sol a vida inteira e aí a pele começa a deslizar sobre ela a cada pequena pancadinha, então ela vai ficando muito fina, como se fosse um papel de seda, um papel manteiga. Então ela perde as suas características de fixação. Além disso, a gente tem umas células que são células de defesa, são células de Langerhans. Então a gente tem na criança uma quantidade menor e no idoso uma quantidade menor à medida que vai pegando muito sol. Gente, eu estou falando de idoso, mas eu também sou idosa. O problema é o seguinte, não é a idade que é importante nesse caso. O que é importante são o número de horas de sol que a pessoa pegou ao longo da vida. Então a pessoa vai fazendo um currículo de sol, como eu chamo, mas na realidade é aquele acúmulo que vai alterando a pele aos poucos, tá certo? Então essas células de defesa, elas vão diminuindo em número. Outra coisa interessante que o sol faz é, por exemplo, o adolescente está lá no meio do caminho, mas ali o adolescente é que geralmente vai fixar os seus hábitos com relação à intensidade, à quantidade, o número de horas de sol que ele vai pegar. Mas uma coisa interessante para o adolescente, a gente sabe que 85% dos adolescentes têm acne, é que se ele pegar um pouco de sol, essas células de Langerhans, que são as células de defesa, elas melhoram a acne, dão até uma secadinha nas espinhas. Mas se ele pegar além do limite, essas células de Langerhans, elas ficam deprimidas, porque o excesso de sol, em vez de melhorar as defesas da pele, deprime as defesas da pele. Então a acne piora se a pessoa pegar muito sol. De um modo geral, como são os adolescentes que têm acne, a maioria das vezes, né, 85% dos adolescentes têm acne, são justamente eles que são beneficiados com um banho de luz, né, um banho de sol, e são prejudicados justamente quando toma excesso de sol, tá? Além disso, a exposição solar muito prolongada em crianças muito pequenas, mesmo que se possa recomendar que com 6 meses a criança já pode ir para a praia ou para a piscina, o que a gente percebe é que, como a pele é um invólucro que impermeabiliza a pele e ajuda a manter o controle térmico da pele. Então, numa live anterior eu falei em termografia, que é o exame que a gente justamente mede esse mapa de temperatura da pele e esse controle que a gente tem para manter a nossa temperatura corporal. Então, quando pega muito sol, crianças pequenas, como elas não têm o controle de temperatura tão bom quanto o adulto, elas são mais sujeitas a ter uma intermação, a ter uma insolação. Então a gente também tem que pensar que o sol não vai prejudicar só a pele em termos a longo prazo, como o envelhecimento cutâneo assim, precoce, mas também em relação à saúde, à hidratação, ao controle térmico, tá? Às vezes a criança ficou tanto tempo no sol que tem queimaduras, que depois aquilo vai fazer uma queimadura de 1º, de 2º grau. Uma queimadura de 1º grau, a pele fica toda vermelha e ardendo, a criança vai ter dificuldade para dormir, às vezes dá muita coceira. Criança tem muita queimadura na região das costas, porque fica abaixada, brincando com alguma coisa, e aí à noite não consegue dormir porque as costas estão ardendo ou coçando, também pode dar prurido. As terminações nervosas que controlam a dor são as mesmas
que controlam o prurido, a coceira. Então aquilo tudo está dentro da mesma família ali de terminação nervosa fina, tá? Então existem todos esses motivos para a gente limitar a exposição solar de crianças, mesmo que a gente passe filtro solar. Os filtros solares são testados até 80 minutos. Então você passa uma camada grossa de filtro solar, o teste é feito assim, passa uma camada grossa de filtro solar, a pessoa fica dentro de uma banheira de turbilhonamento, como se fosse uma banheira de hidromassagem, e aquele filtro solar depois é testado de novo para saber se com 80 minutos aquele filtro ainda está na pele. Só que no mundo real as coisas são diferentes. Nós não passamos 2 gramas por centímetro quadrado, que é uma quantidade que fica bem branco o local, né? Bem grosso. De um modo geral, a gente passa só um pouquinho como quem estivesse passando um hidratante. E aí a gente acabou que na Austrália foi desenvolvido roupas de proteção solar, porque lá o índice de irradiação pela latitude é muito intenso, tá? E as pessoas, tem muito mais gente mais claras do que em outros lugares. Então eles desenvolveram um tipo de roupa de proteção solar. Então a gente tem umas roupas que foram desenvolvidas, chapéu de proteção solar. Hoje em dia existem lojas nos Estados Unidos que vendem roupa assim comum, já com o tecido próprio para exposição solar, porque a exposição solar ela não vai ser só aquela exposição que você vai para a praia, vai para a piscina. Muita gente tem atividades ao ar livre, então qualquer atividade ao ar livre vai favorecer o excesso de exposição solar. Então no nosso meio, uma roupa tipo uma camiseta de malha, ela tem mais ou menos uma proteção 7, que é muito pouco. Significa que após 7 minutos você é como se você tivesse sem aquela camiseta, porque você está exposto ao sol. Então já existem roupas em outros lugares para trabalhos ao ar livre, além dessas que a gente já conhece, que é de malha. Ninguém vai andar o tempo todo com aquela camiseta que parece uma camiseta, parece um pijama. Então já existe tecido assim, tipo algodão, tipo tactel, que tem proteção solar, justamente para esse tipo de atividade ao ar livre. E elas foram desenvolvidas no início para pessoas que fazem trilha, que fazem escalada, mas eu acho que deveria ser utilizada por pessoas, de um modo geral, que têm trabalho ao ar livre. Isso é muito importante. Por que eu considero isso muito importante? Porque, como eu falei no início da live, a pele vai ficando bem fininha, a camada de fibras colágenas e elásticas vai virando uma gelatina amorfa, perdendo as suas qualidades de elasticidade, perdendo a capacidade de elasticidade. Ela também perde a capacidade de reter água, então a pele acaba ficando mais desidratada. Mas não é só desidratada na superfície, que a gente percebe que ficou mais ressecada a pele. Não é só um ressecamento superficial. A pele perde a capacidade de manter a água. Então, quando a gente pega a pele assim, que a gente faz aperta e faz uma preguinha, se a pessoa tiver uma atrofia de pele e perder a capacidade de reter água, ela vai estar sempre desidratada, de um modo geral. Então, uma pessoa que pegou muito sol ao longo da vida tem mais dificuldade de reter água e, consequentemente, tem mais facilidade para se desidratar. Então, porque a pessoa não consegue manter na pele, que é o nosso maior órgão do corpo, aquela hidratação profunda que acontece quando a gente ingere líquidos, ingere água, a água vai ficar entremeando as células e as fibras da pele. Então aí o que acontece com essa exposição solar crônica? A pele vai ficando mais fina, vai perdendo fibras, as células vão trabalhando mal, e aí o aspecto da pele começa a ficar enrugado. 80% do envelhecimento da pele é provocado pela irradiação solar ao longo da vida. Então, apenas 20% é a nossa genética.
E de um modo geral, pessoas mais claras têm mais possibilidades de aparentar mais idade do que a idade cronológica, porque as peles mais claras estão mais sujeitas à ação do sol, porque elas têm um tipo de melanina diferente das peles mais morenas. Agora, tem um outro aspecto que eu considero assim muito interessante em relação à população brasileira, é que nós somos a maior população do mundo intergenética, maior população intergenética do mundo. O que significa isso? É a maior população em que a gente tem uma mistura de várias origens diferentes, porque durante a colonização e depois da colonização a gente tem pessoas de todos os tipos. E por que criou essa intergeneticidade tão intensa? Porque as pessoas casaram-se entre si. Então a gente tem pessoas claras, com características de pessoas mais morenas e vice-versa, porque a gente tem essa mistura. E aí tem um outro aspecto interessante, é que nós na dermatologia costumamos utilizar uma escala de graduação de resistência ao sol, baseado numa escala criada há 50 anos atrás, praticamente 50 anos atrás, nos Estados Unidos, que é a escala de Fitzpatrick. Mas só que acontece o seguinte, esse professor que criou isso, independente de tudo que ele fez na vida dele, foi uma sacada muito legal de se perceber que a quantidade de pigmento era importante. Só que para nós brasileiros, que somos a maior população mundial intergenética, a gente não deveria usar esse tipo de escala. A escala dele tem 6 cores, que vai do mais clarinho, o mais clarinho a gente quase não vê aqui no Brasil, que é o fototipo 1, que eu sempre digo que é pele de Nicole Kidman. A Nicole Kidman ela é australiana, ela é ruiva, dos olhos claros. Então aquele é o fototipo 1. E o fototipo 6 é o negro que está lá na outra ponta. Mas se a gente vai numa loja de maquiagem, você vai ver que só de cores diferentes de base a gente tem uma enormidade. Dentro dos morenos você tem assim umas 16 variações diferentes. Por quê? Por causa da intergeneticidade. Então a gente tem inclusive peles aqui no nosso meio morenas, quer dizer, aquela pele que tem capacidade de se bronzear, mas na realidade ela é tão sensível quanto uma pele clara como a minha. A minha pele é clara, mas eu não tenho tendência a fazer sarda e meus olhos são castanho escuros. Então vocês veem que existe uma intergeneticidade em todos nós. A minha pele é clara, mas eu não tenho a pele fototipo 1 da Nicole Kidman e nem sou morena. Então o que eu sou? Eu sou brasileira. Então a gente tem sempre que... É melhor a gente pecar por excessos de cuidado do que por falta de atenção. Então tem pessoas morenas que quando vão para a praia, a pele arde como se fosse uma pessoa de fototipo mais claro, tipo 1 ou tipo 2, da classificação do Fitzpatrick. Então, essa classificação, para nós, ela não tem valia. Eu prefiro fazer a dermatoscopia da pele para analisar a pele, fazer fotografia. Existe um tipo de fotografia que a gente usa um filtro que a gente chama de filtro de enhancement de vermelho. É um filtro, quando a gente faz a fotografia profissional, que ele acentua os vermelhos. Então é muito interessante porque quando você usa uma luz de 5500K para fotografia e você usa esse filtro, você vê perfeitamente aonde estão a pigmentação da pele e se aquela pele é rica em vasos sanguíneos. Então a gente vê isso em pessoas claras, a gente vê isso em pessoas morenas. E a partir dessa análise, dessa fotografia e os outros exames é que eu vou perceber o que eu posso fazer. Em termos de tecnologia, eu sempre procuro, nas primeiras sessões, mesmo nas pessoas mais claras, atender, contemplar como se fosse uma pele de fototipo
3 ou 4 de Fitzpatrick, né? Do que eu pensar que aquela pele que eu estou olhando é uma pele que é um fototipo 2, que é uma pele mais clara, ou fototipo 1, por causa dessa intergeneticidade. É importante? Por quê? Porque uma pele clara pode pigmentar igualzinho uma pele de moreno. Então, se eu fizer um procedimento muito agressivo, eu vou ter a possibilidade de ter um tipo de complicação que, teoricamente, pela escala que não serve pra gente, tá dizendo que aquela pele reagiu como se fosse uma pele de um moreno. Então, se a gente tratar todos os brasileiros como se fossem morenos, a gente vai errar muito menos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar na primeira parte da live, porque agora eu quero me dedicar a explicar o que a gente vai fazer quando a gente atende uma pessoa que tem poucas áreas do corpo que não pegaram muito sol ao longo da vida. A gente tem que estadiar aquela exposição solar. Então a gente tem pessoas, não dá para estadiar de acordo com a faixa etária, por exemplo, nem com a cor da pele. Você tem que estagiar procurando sintomas e sinais objetivos. Então o que eu vou procurar? Eu vou procurar pigmentações, em primeiro lugar, analisar o corpo todo, das áreas todas do corpo, para a gente saber se existe alguma lesão, seja uma lesão pigmentada suspeita, porque isso é uma das coisas que a gente mais se preocupa em relação ao melanoma, que embora seja um câncer dentro do grupo dos cânceres de pele mais incomum, ele é o mais perigoso se a gente não tratar o mais precoce possível. Então, primeiro tem que fazer uma análise total do corpo para ver essas lesões pigmentadas e saber se ali no meio tem alguma lesão suspeita. Então, para isso, o dermatologista usa o dermatoscópio, porque aí a gente identifica as lesões suspeitas e vai marcando para poder remover essas lesões, fazer uma análise histopatológica, que é a análise que vai lá olhar a célula no microscópio, e a gente decidir se aquilo ali é realmente alguma coisa perigosa ou se é só, entre aspas, uma sarda, tá? A gente chama na dermatologia as sardas de eférides e as outras manchinhas um pouquinho mais escuras de melanoses. Mas se a gente chamar tudo de sarda, vai dar tudo certo, porque o que não é câncer, não é melanoma, é sarda, tá? Uma outra estrutura que eu também vou avaliar nesse estadiamento da pele, para antes de fazer um tratamento de rejuvenescimento, de melhora da qualidade da pele, é avaliar as ceratoses actínicas. A nómina dermatológica, aqui no Brasil e em muitos lugares, ela foi desenvolvida a partir do latim. Então, actinus é de sol e ceratose é de áspero. Então, são lesões ásperas causadas pelo sol. O que é importante nessas ceratoses actínicas? Se elas têm uma base vermelha, se elas têm sinais inflamatórios ou se não têm sinais inflamatórios. Isso aí é um divisor de águas. Um outro tipo de lesão áspera que a gente vê são as ceratoses seborreicas. São ceratose áspera e seborreica porque elas são mais grossas, mais escuras. Quando a gente olha com o dermatoscópio, elas têm umas rolhas córneas, então tem um aspecto clínico diferente. O tratamento vai ser diferente também. Então, aquela ceratose actínica que já está com um aspecto de que está querendo virar para o outro lado e virar um câncer de pele, a gente trata de um jeito. Aquela outra ceratose que não tem um aspecto tão agressivo, ela é mais fininha, ela não tem sinal inflamatório, a gente vai tratar de outro jeito. E as ceratoses seborreicas, a grande maioria delas são benignas, então a gente remover e pronto. Então, como é que eu faço essa abordagem? Eu primeiro avalio, faço o diagnóstico, faço esse mapeamento todo, depois as lesões que são ásperas a gente precisa remover. Eu tenho ainda no consultório um eletrocautério que ainda uso em algumas ocasiões, mas nesse caso
quando a gente quer abordar mais de uma maneira estética, eu prefiro o laser de CO2. O laser de CO2 tem duas modalidades, tem uma modalidade que é canetinha, então a canetinha é uma canetinha cirúrgica, existe uma técnica para a gente tirar lesões com laser de CO2, para poder depois, você tira com cuidado aquela lesão, faz uma margem mínima, por quê? Para não deixar cicatriz, porque senão a gente tira uma lesão e deixa um buraquinho ali naquele local. Então precisa todo um cuidado, um trabalho assim artesanal, delicado, para tirar só a lesão sem remover demais a pele. Lembra que eu falei que aquela pele é mais fina? É uma pele mais fina, uma pele que tem mais dificuldade de se regenerar, então a gente tem que ser bem delicado na hora que retira essas lesões que são ásperas. Agora, eu também tenho pacientes que às vezes vêm com o rosto praticamente coberto de ceratoses actínicas. Então, para esses casos, e aí já vem com uma história que já tirou algum câncer de pele pequenininho em algum lugar e o rosto está coberto de ceratoses actínicas. Para essas pessoas, eu faço o que eu chamo de terapia de campo, que é a gente utilizar o laser de CO2 fracionado para remover todas aquelas ceratoses. Então, em vez de eu fazer pontualmente só com a canetinha, eu faço toda uma rede em todo o rosto para remover todas aquelas ceratoses. E daí, a partir desse momento, a gente vai conduzindo para reduzir as outras lesões que restaram. Porque uma vez que a gente tira todas as lesões que tem relevo, que a gente passa a mão e a pele está áspera no local, depois vai sobrar o quê? Só as sardas, que eu chamei tudo de sarda para ficar mais fácil. Então a gente acaba ficando só com as sardas, entre aspas, mas todo mundo entendeu. Então, vamos dizer que eu vou tratar uma mão toda manchadinha de sardas. Então eu vou primeiro remover as ceratoses, se tiver ceratose actínica, se tiver ceratose seborreica, e depois que aquilo cicatrizar, eu vou continuar utilizando, por exemplo, o BBL. Quando eu faço a terapia de campo com o laser de CO2 fracionado, eu já consigo a redução das sardas também, tá? E a gente já consegue melhorar um pouco da elasticidade da pele. Por que isso acontece? Porque o laser de CO2, ele emite raios o laser de CO2, ele é feito de gás, é uma câmara de gás que passa energia e sai aquele laser. Então, basicamente, o fundamento dele é calor. Então, quando a gente faz aqueles furinhos com o laser fracionado, que parece um chuveiro bem fininho, você consegue entrar na epiderme e na derme, que é onde tem aquelas fibras que eu expliquei que já estavam tudo gelatina, e aí eu estimulo a cicatrização, porque aí eu destruo em pequenos pontos e aqueço em outros, porque ele faz um efeito chamado efeito garrafa, que ele faz o furo, mas em torno do furo também tem um pouco de calor. Então eu estimulo a renovação celular com uma queimadura na superfície, mas que dentro da pele é uma queimadura subclínica. Não precisa fazer uma grande destruição para você ter esse estímulo. O calor do laser é tão intenso naquele local que você não precisa destruir tanto para conseguir esse estímulo de renovação celular das fibras elásticas, das fibras colágenas. Por quê? Porque a gente estimulou a multiplicação dos fibroblastos, que são as células novas da pele que vão fabricar as fibras. Os fibroblastos, à medida que eles vão ficando lá quietinhos, eles vão dormindo, eles acabam virando fibrócitos. Mas quando você acorda aquelas células, elas se tornam fibroblastos, são células mais jovens, e elas fabricam as fibras de maneira adequada. A gente vai conseguir voltar a ter aquela pele que quando tinha 20 anos é muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque já houve
muitas vezes um dano solar tão intenso que a gente já não consegue aquele resultado que conseguiria se você, por exemplo, tratar uma pessoa que pegou sol, mas está na faixa dos 40 anos, porque ainda o estadiamento ainda está no início do processo, tá? Então, quanto mais para o início do processo de estadiamento de dano solar, melhor o resultado do tratamento, embora as pessoas que tenham o dano solar, que já esteja mais avançado, não vou falar em idade porque na realidade é o número de horas de sol que é importante, não é a idade. Então, o número de horas de sol, o dano solar maior, eu vou conseguir resultado. Sobretudo, a gente consegue remover as sardas, tá? E aí a pele melhora um pouco a elasticidade, você deixa aquela pele mais limpa, mais clara. Algumas vezes tem pacientes que perguntam, mas e aí se eu tomar o colágeno? Não vai fazer efeito nenhum. Colágeno só é legal para quem vende o colágeno, para quem toma não resolve. Por quê? O colágeno que é vendido, de um modo geral, ele é de origem bovina, é uma proteína que é igual como se você estivesse comendo um bife. Então você come aquela proteína, dentro da boca começa a digestão, no estômago quebra em pedacinhos pequenininhos, aquilo vai para o corpo e aquilo não vai se reverter em colágeno novo em nenhum lugar do corpo. Existem alguns tipos de colágeno específicos que são utilizados, por exemplo, para as articulações, mas para dermatologia não faz efeito nenhum. Eu nunca vi ninguém tomar colágeno e melhorar o seu colágeno. Não existe tratamento sem esforço, sem você fazer sessões repetidas. De um modo geral, as pessoas começam pelo rosto, pescoço, a área do decote, mas depois quer tratar os braços, as pernas. Uma coisa interessante quando a gente usa o BBL para tratar o rosto é que se tiver pelo escuro, o pelo sai. Então ele fecha, remove os pigmentos das sardas, tá? Lembrando que eu estou chamando tudo de sarda para facilitar. Remove os pelos, aqueles pelos escurinhos, e também fecha os poros. E como o calor do BBL também é capaz de penetrar na profundidade, embora ele não queime tanto quanto o laser de CO2, a gente consegue, com aquele calor, estimular a derme a renovar e fabricar mais fibroblastos, mais fibras elásticas e colágenos. Então é o efeito do calor, não é efeito de nada que a pessoa tenha tomado via oral. Com isso, com a melhora da pele, vai melhorar o turgor, quer dizer, a quantidade de água que essa pele é capaz de reter. Então a pele vai voltando a ficar mais hidratada. E o resultado é muito interessante, porque eu combino o BBL, que é o Broadband Light, que é uma luz pulsada de grande intensidade, com o infravermelho. Então, o tipo de equipamento que eu uso tem infravermelho também. A vantagem do infravermelho é que ele aquece a pele e pode se fazer numa técnica em movimento, porque aí eu vou aquecendo a pele para estimular justamente com o calor a fabricação de fibras colágenas e elásticas. Isso não é um efeito imaginário, isso tem trabalho analisando o DNA das células, o DNA da pele, a histologia, as fibras. Então existem trabalhos tanto de laser de CO2 quanto de Broadband Light para esse tipo de problema, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem digitar aqui na tela, nos comentários, que eu respondo, tá? Se não, essa live ela vai ficar salva no IGTV. Eu gosto de salvar, porque às vezes a pessoa quer rever. Ela também vai para o YouTube. Eu tenho um canal no YouTube chamado Doutora Cláudia Sá. Vocês podem se inscrever no canal, porque cada vez que você
Se tiver um vídeo novo, que de um modo geral eu faço as lives uma vez por semana, então você vai ser avisado se você se inscrever e ativar o sininho. Tem um sininho lá que você ativa, então aparece a notificação lá em cima no celular, como aparece uma notificação de WhatsApp, por exemplo. Então, cada vez que eu colocar um vídeo no YouTube, você vai ter acesso a ele. O formato vai ser esse formato vertical, que é o formato que eu uso para o Instagram, mas eu acho que não vai prejudicar em nada o conteúdo das coisas que eu estou fazendo. Eu vi que muita gente me felicitou hoje, eu estou acompanhando, as pessoas me deram boa noite, as pessoas estão acompanhando ao vivo aqui, eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando ao vivo e dizer que sempre eu estou alerta no direct do Instagram e também nos comentários do YouTube. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, se vocês quiserem uma coisa mais privada, me manda no direct do Instagram, que o Instagram é Cláudia MD de dado Sá, Cláudia MD Sá, e o canal do YouTube é Doutora Cláudia Sá. Então, mais privadamente, pode mandar pelo direct, se não, pode fazer direto um comentário ou no IGTV ou no YouTube, que eu vou ver os comentários e respondo com o maior prazer, tá bom? A Thaís, que está aqui na live, é a minha secretária. Vocês também podem mandar mensagem para a Thaís, porque às vezes a pessoa quer um contato, quer me conhecer, quer ir lá no consultório, quer que eu faça uma avaliação. Então faz contato com a Thaís, que a Thaís marca. Eu voltei a trabalhar normal desde junho de 2020. Eu atendo de acordo com todos os protocolos de segurança. Eu gostei muito, eu até acho que mesmo essa pandemia se arrefecendo, né, diminuindo a pandemia, vai ser possível continuar nesse ritmo, porque eu acho que é um ritmo mais personalizado, e eu acho que quanto mais a gente individualizar os nossos tratamentos e fazer as coisas de maneira mais individual, melhores respostas a gente tem, porque a gente precisa de tempo para examinar, tempo para conversar e tempo para fazer os melhores tratamentos que seja indicado para o seu caso, tá bom? Eu quero dar um grande abraço a todos vocês, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de explicar uma porção de coisas. E se vocês tiverem alguma sugestão para a próxima live, pode deixar aqui ou pode deixar no nosso grupo do WhatsApp, que é o Renove Sua Pele, que é um grupo que eu estou sempre em contato. Então, de vez em quando a gente tem umas trocas de informações também pelo Renove Sua Pele. E eu também sempre coloco lá no grupo o link tanto do Instagram quanto o link do YouTube, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma terça-feira bem bacana e eu espero estar aqui novamente na próxima terça-feira para falar sobre algum assunto assim palpitante, tá bom? Grande abraço, gente. Tchau, tchau.